Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Yogi Curioso. Neste vídeo vamos falar de variáveis e de escalas, mais concretamente a escala de Stevens. Em estatística nós temos dois tipos de variáveis, categóricas e numéricas. Dentro das categóricas temos as nominais, que ainda podem ser definidas como nominais dicotómicas se só tiverem dois valores ou duas categorias, como macho e fêmea, positivo e negativo. As nominais são sempre variáveis onde só há categorias e não há nenhuma relação entre essas categorias. Nas ordinais também só temos categorias, mas já temos relação entre essas categorias, como por exemplo o tamanho, inquérito de satisfação. Essas categorias estão relacionadas por um rank ou uma ordem entre elas. Depois temos as numéricas, as contínuas, como peso, temperatura, que pertencem aos números reais, e as discretas, como a idade, número de pessoas, objetos, animais, eventos, etc., que pertencem aos números inteiros. Aqui temos 4 exemplos de variáveis que eu já tinha referido anteriormente, mas aqui podemos ver os valores. A idade normalmente é um número inteiro, seja em anos ou seja em meses. O peso já não é inteiro, já é uma variável contínua, que tem um ponto decimal ou vírgula decimal. E temos a profissão, categórica nominal, porque estamos a falar de profissões e não há relação de ordem entre elas. E o tamanho, aqui sim já temos uma variável ordinal, categórica ordinal, onde há uma ordem entre os valores desta variável. De pequeno, médio, grande, muito pequeno, há uma ordem entre eles. As escalas, onde estas variáveis entram, uma escala nominal é a escala mais básica, serve para é utilizada para atributos, serve apenas para identificar se a variável pertence ou não a uma categoria, como é o caso da profissão, se é o médico ou advogado, ou seja, a gente tem um valor que vem na variável e vamos ver se pertence à categoria de médico, ou de advogado, ou de padeiro, eletricista, professor e por aí fora. Na escala ordinal já também temos categorias, mas estas já são ordenadas sobre um determinado ranking. Ou seja, temos classes, mas esta classe pressupõe que está uma ordem associada a ela, ou seja, a classe pequeno é inferior à classe médio, que é inferior à classe grande e por aí afora. Ou seja, a diferença entre ordinal e nominal é a ordem das categorias na escala ordinal, que não existe na escala nominal. A escala intervalar é a primeira escala que nos aparece onde temos valores numéricos, são observações. Estas observações posicionam-se em relação a um valor conhecido arbitrariamente, denominado como ponto zero, mas este ponto zero não significa a ausência de valor ou a ausência da coisa que nós estivemos a medir. Neste caso é a temperatura. Quando eu tenho 0 graus, eu não tenho zero temperatura. A temperatura não deixa de existir, ela existe. Se for em Celsius, em graus Celsius, é uma temperatura fria, 0 graus, mas há valores à esquerda e à direita do zero. Não é um valor, aliás, não é uma referência absoluta. E eu não posso estar aqui a dizer que, por exemplo, 20 graus é metade de 40, porque se eu converter isto para a escala de Fahrenheit, vamos ver que não é o dobro nessa escala. Por isso, quando nós temos uma escala intervalar, nós não podemos estar a criar aqui relações entre os valores que não seja a soma e a subtração. Divisões não podemos fazer, até porque, como temos aqui um zero no meio, podemos correr o risco de criar uma divisão por zero e sabemos que isso é impossível. A escala da razão é a quantificação feita a partir da identificação de um ponto zero, que é fixo e absoluto, e aqui sim, nós não temos nada abaixo de zero. Zero é a ausência de peso, não existe peso se tivermos um valor de zero, pelo menos aqui no planeta Terra. E para cima disso temos sempre valores positivos. 20 já é metade de 40 e 40 é o dobro de 20. Por isso aqui já podemos fazer os tais quocientes, as divisões entre valores. Já é permitido porque já faz sentido fazer esse tipo de operações. Aqui temos o resumo das escalas. A escala nominal, vamos contar os efetivos, ou seja, o número de vezes que uma determinada categoria aparece, e analisar as proporções, ou seja, comparar o número de vezes que uma categoria aparece com outra e ver qual é que aparece mais ou menos e tirar possíveis ilações dessa comparação. A
Escala ordinal, podemos fazer exatamente o mesmo que fizemos na escala nominal, mais utilizar os métodos que são baseados em ordens ou rankings nas observações. Vamos falar destes métodos nos vídeos mais à frente. Escala intervalar, podemos fazer tudo o que fizemos nas outras escalas, mais soma e subtração, porque aqui já estamos a utilizar valores numéricos. Só não podemos dividir, a tal questão de o zero ser um valor arbitrário nessa escala. A escala de razão, são válidas todas as operações anteriores, mais a divisão. Aqui sim já podemos fazer a comparação por quocientes e essa comparação fazer sentido. Por último, as escalas têm uma ordem de conversão. Eu posso ir Posso ir da escala mais sofisticada ou mais complexa, que é a escala de razão, até à escala nominal, mas eu não posso ir da escala nominal para a escala de razão, porque corro o risco de cometer erros grosseiros na minha análise de dados. Por isso, a boa prática é, se eu tiver uma escala de razão, posso converter numa escala intervalar, ou numa escala ordinal, ou numa escala nominal, mas se eu tiver uma escala nominal, não a posso converter nas outras. Se eu tiver uma escala ordinal, não a posso converter em intervalar e de razão, e se eu tiver uma escala intervalar, não a posso converter numa escala de razão, mas posso converter nas outras para baixo. A título de exemplo, como é que eu converto uma escala na outra? Por exemplo, aqui tenho uma escala de razão, o peso, dividi por categorias de peso e atribuí a cada essa categoria um valor pequeno, para menor que 10 kg, médio entre 10 kg e 20, grande 20 a 40 kg e muito grande, maior que 40 kg. E assim consegui passar de uma escala de razão para uma escala ordinal. O contrário, na prática, vocês se calhar conseguem fazer, mas não é nada aconselhável, porque podem incorrer em erros e alterar a vossa análise e dar-vos resultados que não são fidedignos ou que não são comparáveis com a realidade. E pronto, foi mais um vídeo de Yogi Curioso. Espero que tenhas gostado. Se tens alguma sugestão ou se tiveres dúvidas, deixa nos comentários e não te esqueças de subscrever este canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.